Muito bem, nesse vídeo eu vou mostrar as opções de edição do pincel. Eu vou aqui abrir o painel Brushes e a primeira dica é selecionar e criar uma cópia, duplicar, escolhendo no menu do painel Duplicate Brush. Dessa maneira a gente pode experimentar e depois voltar para a versão original. Agora, vou rolar a prancheta aqui para a esquerda para a gente ver melhor. Eu vou dar um clique duplo nessa amostra de pincel para abrir a caixa de diálogo com as opções do pincel. E logo aqui em cima a gente tem o dimensionamento, Scale. A gente pode ampliar ou reduzir o tamanho. E eu estou vendo as modificações porque aqui embaixo a opção Preview está ativada. Eu vou voltar para 100% tamanho original. E depois a gente tem a opção Spacing para adicionar espaço entre as cópias. Eu vou botar, por exemplo, 50% para a gente ver bem. Você vê que a gente pode adicionar o espaço. E eu vou voltar para 0%, que significa nenhum espaço entre as cópias. Depois a gente tem essas opções de flip para virar o módulo. Flip along significa virar o módulo no eixo vertical. Aqui à direita a gente pode ver o íconezinho. Mas como o meu módulo é simétrico no eixo vertical, essa opção no nosso caso não vai fazer diferença. Depois, flip across para virar o módulo no eixo horizontal. E ligando essa opção, a gente vê que o módulo fica de cabeça para baixo. E a gente consegue fazer uma outra mandala, aliás, que deu um resultado bem interessante. E nesse momento eu vou confirmar, ok, e aparece essa mensagem perguntando o que eu quero fazer com essas modificações. Se eu disser Apply to Stroke, significa que eu vou modificar o pincel e vou também aplicar essas modificações nos objetos nos quais o pincel já foi aplicado. E se eu disser Leave Strokes, significa que eu vou modificar o pincel, mas não vou modificar os objetos. E como eu fiz uma cópia, eu vou dizer Leave Strokes. Você vê que não modificou os objetos, mas agora eu posso selecionar e alternar entre as duas variações. Bem legal. Eu tenho uma segunda mandala. Eu vou voltar para essa original, vou selecionar um círculo para a gente usar esse pontinho como referência, porque agora eu vou mostrar as opções de ajuste. Eu vou dar um clique duplo no pincel e nessa área Fit a gente tem essas opções que se aplicam no caso de não dar uma divisão exata entre a largura do módulo e o comprimento do segmento, no nosso caso o perímetro do círculo. Aí a gente pode escolher como o ajuste deve ser feito. Stretch to Fit estica ou espreme um pouquinho a largura do módulo para fazer caber. Add Space to Fit adiciona espaço. E como o nosso módulo é bem estreito e eu tenho muitas cópias, o espaço é mínimo. Mas eu vou ativar para você ver que, nesse caso, além de não espremer a largura do módulo, eu consegui alinhar, fazendo com que o módulo de cima e o módulo de baixo ficassem certinhos alinhados na vertical. Approximate Path aproxima o segmento e também não modifica o módulo e sim o objeto, no nosso caso o círculo, em função do módulo. E a dica aqui, como a gente viu nos vídeos anteriores, é que a gente também pode controlar modificando o tamanho do objeto, ou seja, as medidas do círculo aqui em cima no painel Transform, ou então a espessura do contorno, o Stroke Weight. Muito bem, aqui nessa área a gente tem essas opções para colocar módulos diferentes nos cantos e nas pontas, mas como eu estou usando um círculo, elas não se aplicam nesse exemplo, mas a gente pode usar isso para fazer bordas e molduras. E você pode ver mais detalhes no capítulo Técnicas Interessantes do curso de Illustrator para Design de Estamparia aqui no site. E por último, a gente tem aqui embaixo essas opções para colorir, Colorization. E a gente pode, por exemplo, escolhendo Tints. Repara que a gente
ele fez uma espécie de gradação usando a cor que está selecionada para o contorno aqui em cima para o stroke, no caso preto. Por isso eu fiquei com essa gradação de cinzas. Mas essas opções são mais úteis quando a gente está usando a ferramenta pincel, o Paintbrush, com outros tipos de pincel, o Bristle Brush ou o Art Brush. E aqui no nosso caso, o Pattern Brush, como a gente tem várias cores, no próximo vídeo eu mostro uma maneira mais legal para colorir com o recurso Recolor Art. Eu vou voltar para None, para não mudar as cores. Vou cancelar e para terminar uma última dica. Se você quiser fazer a modificação só em um objeto, a gente pode selecionar o objeto e aqui em cima no menu do painel Brushes escolher Options of Selected Object, ou então aqui embaixo no rodapé clicar nesse ícone. Eu também tenho acesso. Repara que eu não estou editando o pincel inteiro, eu estou modificando só as opções de como esse pincel foi aplicado no contorno, Stroke Options. E eu vou escolher Flip Across para virar o módulo só nesse círculo externo. Vou confirmar e eu fiquei aqui com a minha mandala. E é isso, pessoal. E no próximo vídeo eu mostro como colorir usando o recurso Recolor Artwork. Fica ligado porque vai ser bem legal.